Vamos lá, na última aula tinha passado algumas questões, comecei a corrigir. Onde a gente parou? Você fazendo amor com suco, né, professor? Suco da confusão, chá verde. Quais eram os ideais do positivismo? Você fala isso aí, não? Ordem e progresso. Inclusive, esses ideais foram parar onde? Na bandeira do Brasil. Por quê? Os militares Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, que lideraram o movimento, que foi na verdade um golpe chamado Proclamação da República, foi um golpe, não vencedor. Eles eram inspirados pelo positivismo de Augusto Comte. Próxima questão. Tinha outros ideais também. Ver para prever. Na verdade, são as leis, né, do positivismo. Ver para prever. Ou seja, observar os fenômenos para quê? Para compreendê-los. Depois de compreendê-los, ver como os fenômenos funcionam, você pode fazer previsões sobre os fenômenos, né? Então eu observo o ciclo da água. A água está lá nos rios, lagos. E aí, pelo calor, ela sofre um processo de evaporação. A água do estado líquido passa para o estado gasoso. Esse estado gasoso, ela vai formando as nuvens. Essas nuvens, quando carregadas, e de acordo com as circunstâncias e o clima propício, elas se condensam. E aí a água em vapor, ela volta para o seu estado líquido, através da chuva. Então, observando esse fenômeno, eu passo a compreendê-lo. Antigamente, os povos, os seres humanos, acreditavam que a chuva era algo enviado pelos deuses. Até pouco tempo atrás, era assim. Para a gente, aqui no Brasil, o Brasil, um país de colonização católica, acreditava-se que quem mandava chuva era um santo católico. Qual santo? São Pedro. Por que São Pedro? Porque na Bíblia está lá que Deus deu a chave. Jesus, né? Falou: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares aqui na terra será ligado também no céu. Tudo que desligares aqui na terra também será desligado nos céus. Então, por ter a chave dos céus, os católicos passaram a acreditar que era São Pedro que abria as comportas. E aí a água caiu. Por quê? Não entendia-se o ciclo da água, né? O homem comum muitas vezes não acredita. Ele rezava a São Pedro. Os índios, os povos ameríndios, né, as etnias indígenas que habitavam o nosso país, eles também não tinham conhecimento desse ciclo. E eles faziam um ritual chamado dança da chuva, para atrair chuva. E até hoje tem a galera que crê nisso, né? Tem um sujeito chamado Cobra Coral. E ele chamado por uma galera, inclusive foi chamado pelo Bolsonaro para poder
trazer chuva em alguns momentos. Em outros momentos ele foi chamado para não chover em algum evento. Traz mesmo. Isso aí é complicado. Então acredita-se que através de mágicas, de rituais, você pode controlar um ciclo que é natural. Então o positivismo, como ele é cientificista, para ele é preciso ver para prever, ou seja, observar os fenômenos, compreendê-los e através deles fazer previsões. Fazer previsões, não manipular, porque os fenômenos da natureza eles acontecem de forma natural. Então, ordem e progresso são os ideais. Do positivismo, ver para prever, são as leis que regem a realidade. E como ele vai ser o fundador da sociologia, ele vai defender o seguinte: devemos observar as sociedades humanas, o comportamento dos indivíduos em sociedade, para a gente compreendê-los e assim fazer previsões. Se a população, por exemplo, estiver faminta, miserável, passando necessidade, isso é um fenômeno. O que pode decorrer desse fenômeno? Qual é a previsão que a gente pode fazer de uma sociedade que está nessa situação, nessa circunstância? Não só a morte das pessoas, né, por necessidade, por fome, mas as pessoas vão começar a cometer crimes para poder matar a fome, satisfazer as suas necessidades. E aí a gente pode ter um fenômeno mais complexo, que é uma revolta, uma revolução. Na Idade Média aconteceu as jaqueries, que eram revoltas camponesas. Os camponeses estavam passando fome e necessidade, eles começaram a se organizar para assaltar os castelos dos senhores feudais. Por quê? Estavam passando fome. Aí começa o banditismo, as revoltas e até revoluções. Então, diante de alguma situação e circunstância, se você observar os fenômenos, você pode compreender e até prever. Por que com Elon Musk, por exemplo, deu uma entrevista recentemente e disse que defende a renda básica universal? Vocês sabem o que é renda básica universal? A renda básica É dar um Bolsa Família para a população do mundo inteiro. Mas um Bolsa Família que não é miserável igual o Bolsa Família. É uma renda básica, ou seja, que dê para satisfazer as necessidades básicas das pessoas. Por quê? Com o processo de automação, cada vez mais haverá menos empregos. Sem empregos, as pessoas não terão fonte de renda. Se não tiver fonte de renda, como é que essas pessoas vão viver? Num sistema capitalista. Então, por isso, é importante uma renda básica universal. Porque ele está defendendo isso não é por caridade. Porque ele sabe que se as pessoas não tiverem uma renda básica universal, se a maior parte da população mundial estiver desempregada, passando necessidades, o que pode acontecer? Uma convulsão social. Uma revolução. As pessoas podem se juntar contra os ricos e matá-los. Aconteceu isso na Idade Média. Aconteceu no Brasil na época da escravidão. errado. Os escravos fugiam, né, formavam os quilombos, depois eles voltavam para assaltar os senhores feudais e muitas vezes matavam os senhores feudais que tinham castigado eles. Né? Então, por isso que ele defende a renda básica, assim, para te dar um mínimo ali. Você tem o básico para sobreviver. E assim vai garantir você subir isso. Dose. Porque se te der pão e circo, as pessoas ficam. Pô,
seja, se você tiver o que comer, onde morar, entretenimento como o carnaval já veio, isso aí é fundamental para manter a população dócil, sem se rebelar. Por isso que é defendido pelo Elon Musk, né? E pelos ricos, não para os ricos. Quem não defende isso é rica porque conhece bosta nenhuma de história da humanidade e de sociologia, de funcionamento das sociedades humanas. Porque as pessoas estiveram passando fome, necessidade, vendo seus filhos ali sofrer, eles vão se organizar e vão se rebelar. Vão cometer coisas que são chamadas de crimes para a sociedade. Mas que numa situação onde a maior parte da população passa necessidade, deixa de ser crime. Pelo menos segundo algumas perspectivas de autores até cristãos. São Tomás de Aquino, que é considerado o maior teólogo da Idade Média e o maior teólogo da história da Igreja Católica, a Igreja Católica chama ele de doutor angélico. São Tomás de Aquino dizia que furtar e roubar em situações de carestia, de necessidade e fome não é nem pecado. Porque o direito à propriedade não está acima do direito à vida. O direito à vida é o mais primordial de todos os direitos. Deus é um Deus que quer a vida. Deus é um Deus que não quer as pessoas passando fome e necessidade. Se há uma estrutura social que permite que as pessoas passem fome e necessidade, a estrutura social pode ser subvertida através de pequenos delitos. Próxima questão. Explica a lei dos 3 estados de Augusto Comte. Augusto Comte disse que as sociedades humanas, elas evoluem em 3 estados, ou 3 estágios. Quais estágios são esses? O primeiro estágio, ou estado, é o que ele chama de teológico. Nesse estágio, a explicação para os fenômenos vem dos mitos, vem da fé, vem da religião. Então, por que está chovendo? São Pedro mandou. Porque São Pedro mandou, porque Tupã mandou, porque Zeus mandou. Depende da religião, né? Esse é o estágio teológico. São as sociedades mais atrasadas, mais primitivas, segundo Comte. O segundo estágio de evolução, o estado das sociedades humanas, é o estado metafísico. Nesse estado agora, a explicação vem da filosofia, vem da razão, mas para o Comte ainda é uma explicação abstrata. O terceiro estágio é o estado que ele chama de positivo. Nesse estágio é a ciência que vai explicar os fenômenos, porque para ele só a ciência tem soluções concretas para resolver os nossos problemas. Tem explicações concretas para explicar os fenômenos. A filosofia racional não recorre ao mito da religião para explicar as coisas, mas ainda é algo muito abstrato. Tales dizia que a água é o princípio e origem de todas as coisas. Mas ele não explicava como, nem porquê, e nem provava se a água era não um princípio. Aparentemente, faz sentido? Faz. Porque a água é um elemento primordial para todos os seres vivos, é um elemento abundante.
questão é racional. Não é religioso essa explicação. Mas a explicação não resolve o problema. Agora a ciência explica. A meteorologia explica o funcionamento do ciclo da água e as probabilidades de chover ou não. Próxima questão. Não, peraí. No teológico, o animalesco, politeísmo e monoteísmo, alguma coisa, é das tribos? Se o teológico ele evolui, né? Ele vai do politeísmo até o monoteísmo. Também há uma evolução desses estágios, né? Politeísmo. No politeísmo há vários deuses. Cada deus é responsável por um elemento da natureza. Zeus é o raio, Poseidon dos mares, terremotos, maremotos, tsunamis, né? Aí tem Afrodite, que é a deusa do amor. Cada deus é no politeísmo. À medida que vai evoluindo, eles vão chegando no monoteísmo, ou seja, passa a ser só um deus, né? O responsável por tudo. Não é Deus que manda a chuva, é Deus que manda terremoto, é um Deus só que manda todas as coisas. Então, nos estágios há essa evolução, né? Então, tem o animismo, tudo tem alma na natureza, depois o politeísmo, depois o monoteísmo. Aí passa para o estágio metafísico, é o filosófico, as situações são racionais, mas abstratas. Para chegar no estado positivo, científico, onde a resposta agora é concreta. Porque só a ciência prova aquilo que ela afirma, através de experimentos. Os experimentos científicos confirmam as teses da ciência. Agora, a teologia não tem como comprovar que foi um Deus que está mandando a chover lá. Algum Deus dos montes, né, que existem no politeísmo, ou um Deus único. Dá a dizer que a água é o princípio de todas as coisas, então por isso está chovendo, mas como é que eu explico isso aí, esse fenômeno? Aí vem a ciência e explica o fenômeno. Isso acontece inclusive com a gente também. As sociedades humanas, elas evoluem por esses estágios: teológico, metafísico e positivo. A gente, enquanto indivíduo, também. Na infância, a gente está no estado teológico. Na infância, a gente acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em fantasma, mulher de branco, né? Lobisomem, vampiro. Tem medo disso tudo na infância, né? Na adolescência e juventude, a gente passa para o estágio metafísico. Você já não acredita mais nas coisas da infância. Já começa a buscar respostas mais concretas, ou mais elaboradas. Ela ainda está no estado teológico. Tem gente que ela viu o continua. coelhinho da Páscoa no telhado. Tem gente que vai passar a vida inteira no estado teológico, né? Continua achando que tudo é obra de Deus, ou dos deuses, ou do sobrenatural. Agora tem gente que vai evoluindo, né? Passa para o estado metafísico, vai buscando racionalizar, até buscar na ciência as respostas, para o ponte. Aí para de acreditar nas coisas anteriores, porque é ilusão. Próxima questão. O Conte era um reformista, defendia a reforma. O Marx era um revolucionário, defendia a revolução. Qual a diferença entre um e outro? Onde, por ser um reformista, ele era considerado um conservador. Porque ele queria conservar a estrutura social. Ele reconhecia, tem problemas a sociedade. Ela precisa de reforma. O que é uma reforma? O que é fazer uma reforma na escola? Consertar aquilo que não está funcionando, aquilo que está estragado.
Já o Marx defendia uma revolução. O que seria uma revolução na escola? Demolir tudo e construir outra coisa no lugar. Por isso Marx é considerado um progressista. Por quê? Para ele não tem que conservar nada. Porque a estrutura que aí está, ela não tem salvação. O capitalismo com Marx não tem salvação, porque é um sistema baseado na exploração do homem sobre o homem. Por isso esse sistema precisa ser destruído por uma revolução. Para Conte, a sociedade funciona bem. Só tem alguns problemas que precisam de ajuste, de algumas reformas. Ele não quer uma revolução. Por quê? Conte tinha medo de acontecer uma revolução e der merda igual deu na França. A França teve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa produziu o quê? O contrário de ordem, que é desordem. Toda revolução provoca desordem. Foi um caos tão grande que os próprios revolucionários começaram a se matar e se perseguir. Robespierre, que foi um dos principais líderes da Revolução Francesa, ele foi morto pela própria Revolução. A Revolução se tornou tão radical que mandou o líder dela mesma para a guilhotina, que era Robespierre. Então, o Comte acreditava que as revoluções trazem o caos. A sociedade tem problemas? Tem. Como é que você resolve esses problemas? Com reformas, não com revolução. Revolução vai piorar os problemas. Os problemas vão ficar ainda piores, porque o caos vai se instalar. O Marx acreditava que o caos poderia trazer uma nova ordem. Uma nova ordem mais justa, mais igualitária. Então essa é a revolução entre revolução e reforma. Reforma é você fazer ajustes naquilo que não funciona. Revolução é você destruir tudo. Demolir. Para construir outra coisa no lugar. Qual seria essa outra coisa que deveria ser construída segundo Marx? O socialismo. Próximo. Marx se opôs a alguns filósofos chamados socialistas utópicos. Quem eram os socialistas utópicos? Robert Owen, Proudhon e Sunshine. Por que Marx chamava esses socialistas de utópicos? Porque eles acreditavam que seria possível instituir o socialismo contando com a caridade e a benevolência da burguesia. Eles queriam convencer a burguesia que uma sociedade igualitária era uma sociedade melhor. Aí o Marx vai falar, vocês são utópicos, sonhadores. Vocês acham que a burguesia vai querer abdicar dos seus privilégios e regalias? Jamais. Eles vão continuar mantendo o seu sistema. Jamais isso vai acontecer numa sociedade baseada em cooperativas, eles pregavam. Cooperativa, como é que funciona? Na cooperativa, tudo que os funcionários da cooperativa produzem e é comercializado, no final o lucro é dividido entre todos. Para Marx, a burguesia jamais ia dividir o lucro de todo mundo. Ela quer o lucro só para ela. E pagar um salário miserável para o operário.
Por isso que é necessário a revolução. Os socialistas utópicos não vão conseguir fazer isso. Por quê? E para Marx não há revolução sem armas. A esquerda hoje é contra as armas, mas Marx, historicamente, os marxistas, historicamente, sempre foram a favor das armas. Inclusive as armas deveriam estar na mão do proletário. Porque quem faz as armas? Os trabalhadores, os operários. Então tinham que ser eles que tinham que ter as armas nas mãos. Então, não ter armas, o operariado, os trabalhadores não ter armas, é algo que beneficia a burguesia. Porque se todo trabalhador tivesse arma, a revolução estaria muito mais próxima. Quando os operários tivessem consciência e percebessem a sua exploração, que a riqueza do burguês vem da produção não paga, que o operário produziu e recebeu bem menos do que ele produziu, aí ele pegaria as suas armas e faria a revolução. O fato das pessoas não terem armas beneficia aí a burguesia. Se tivesse a revolução, segundo Marx, estaria muito mais próximo. Inclusive, a revolução só vai acontecer em locais onde parte dos operários tiveram as armas nas mãos. Né? A primeira revolução socialista aconteceu na Rússia, que virou a União Soviética. Os soviéticos, que eram os conselhos de fábrica, eles começaram a ter acesso a armas. Sem armas, jamais eles fariam a revolução. Não há revolução sem violência para Marx. É sem armas. A esquerda moderna, essa esquerda progressista atual, ela é contra as armas. Ela é a paz e amor. Ela quer fazer a revolução abraçando bárbaros. Vamos mudar o mundo abraçando árvores. Nos tornando veganos. É assim que você muda. Veganismo. Abraçando árvores. Fazendo passeatas, pedindo paz e amor. Fumando maconha. Tomando a ayahuasca, né? É assim que eles querem fazer a revolução. Para Marx, essa revolução não está acontecendo. Para ele não há revolução sem armas. Para Marx, essa galera, essa esquerda de hoje só estaria viajando na maionese. Na brisa, estão brisados. Acabou? Então, por hoje é isso aí, galera. Agora esperar mais um crente O que é de lanche, vocês viram? Bolacha. Bolacha? O que está acontecendo com o lanche dessa escola? É, exatamente, né?